Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wagner, sou professor de Física. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre campo elétrico. Então, para começar a falar sobre esse assunto, né, eu trouxe aqui 3 exemplos que a gente encontra no cotidiano, né, para a gente se motivar a tentar estudar isso e compreender mais esse fenômeno. Primeiro aqui você tem uma pessoa que penteia o cabelo, né, tem um imã atraindo pregos e você tem a maçã caindo da árvore. O que esses caras têm em comum, né? Aqui ocorre um processo de eletrização. E aí, como os fios estão carregados com o mesmo sinal de carga, eles tendem a se repelir. Aí o cabelo fica arrepiado, né? Então aqui tem uma força elétrica atuando nos fios do cabelo. Nesse outro caso, o que acontece? Quando você aproxima um prego, ele vai ser atraído pelo ímã, certo? Porque existe uma força magnética atuando nesse sistema. E qual é o motivo da maçã cair da árvore, né? Naturalmente, todo corpo que tem massa é atraído por massa. Como a Terra tem uma massa muito maior que a nossa, então a força que a Terra exerce na gente acaba atraindo, né, os corpos sobre essa sua superfície. Então esse carinha cai. Então daqui a gente tem uma força gravitacional. Essas 3 forças, né, têm em comum? Essas 3 forças não precisam de contato para ocorrer, ou seja, são forças de ação à distância. Esse tipo de força a gente diz força de ação à distância ou força de campo, que a gente relaciona um conceito chamado campo para tentar explicar essa interação que se dá sem nenhum contato, beleza? Então a ideia hoje é avaliar o motivo da força elétrica ocorrer, né, sem a necessidade de contato, e aí a gente vai introduzir o conceito de campo elétrico para explicar isso, beleza? Então essas 3 forças são forças de ação à distância, porque elas não precisam de contato nenhum para ocorrer. Então, o conceito de campo elétrico, né? Qual é a ideia do campo, né? A ideia é que esse cara se estende por todo o espaço que envolve a carga. Então, eu tenho uma carga aqui mais Q, e aí tentando, né, ilustrar o que seria isso, ó. Essa coloração mais intensa seria o campo mais forte, ou seja, a região onde essa carga vai interagir mais, e na região mais clara, um campo mais fraco. Se a gente coloca uma carguinha aqui, o que vai ocorrer pelo que a gente viu? Pelo princípio de Dufay, né, essas cargas são de sinais contrários, então a tendência é que surja uma força de atração, beleza? E o que está explicando essa força de atração, essa interação entre as cargas? Exatamente esse campo. Então a gente introduz o conceito do campo elétrico para tentar explicar de onde vem essa força que surge sem nenhuma interação de contato. Então, a ideia do campo elétrico é de que ele transmite, ele faz um papel de transmissor de interação entre 2 cargas elétricas, ou seja, força elétrica. Beleza? Como a gente viu no último slide, né? Quais são as forças de ação à distância que a gente tem conhecidas, né? A gravitacional, a gente introduz o campo gravitacional para poder explicá-la. A elétrica, que é o que a gente está vendo aqui, então a gente vai introduzir o conceito de campo elétrico. E mais adiante, a gente vai ver o conceito de força magnética e introduzir o conceito de campo magnético. Mas, no fundo, a ideia de campo tem uma grande semelhança, que é justamente passar essa ideia de um ente que transmite interações entre 2 corpos, beleza? Então, o campo elétrico, aí ele pode explicar, né, a capacidade de interação entre 2 cargas. Aqui a gente tem uma carga Q maior, né, e uma carguinha Qzinho. O que acontece? Eu só sei, né, só posso definir a existência de um campo elétrico se eu introduzir uma carguinha Qzinho desse tipo aqui. A gente chama essa carga de carga de prova. O que acontece? Quando a gente introduz essa outra carga aqui, nas proximidades do objeto que a gente está avaliando, a gente vai verificar se existe uma força. Se essa força surge, significa que essa carga aqui está interagindo com o campo elétrico de Qzão. Então a gente fala que a força Fel, né, ela surge devido à atuação do campo de Qzão na carguinha Q. Mas, pela terceira lei de Newton, vai existir uma reação dessa força elétrica e vai atuar nessa carga Qzão. Por isso esse menos Fel, porque eles têm mesma direção, mesma intensidade, mas sentidos contrários devido à terceira lei de Newton. Então esse menos Fel seria a interação dessa carga Qzão com o campo elétrico dessa nossa carga Qzinho. Então essa força aqui, que é a nossa reação, que está atuando na carga que a gente está avaliando, ela existe por conta, né, do campo elétrico criado nas proximidades dessa carga Qzinho. Por isso, um para-ação-reação.
a essa carga que a gente introduz no experimento, né, para verificar se existe uma interação ali, uma força, e daí poder analisar a ideia do campo elétrico, etc., a gente chama ela de carga de prova. Tá? Então, esse cara aqui é a nossa carga de prova. Por quê? A gente usou ela para verificar a existência de um campo. Se você remove ela daqui, você não tem nenhuma força e você não consegue dizer se existe ou não um campo. Então, esse cara é justamente uma prova de teste, né? Uma carga de teste. E vai estar ali para ver se surge ou não uma força. Se surgir, a gente sabe que deve existir algum campo elétrico ali que justifique isso. Beleza? Então, continuando com a ideia do campo, né? Quando a gente coloca aqui, né, uma carga em uma região onde existe um campo elétrico, o que vai acontecer? Sofre uma força. Então, aqui a gente tem uma carga Qzão, então a gente está avaliando o campo elétrico dessa carga Qzão, certo? Num certo ponto P. E aí a gente coloca várias cargas de teste, mantendo a mesma distância, só que aumentando a intensidade dessa carga. O que está acontecendo com a força elétrica? Ela está aumentando, claro, né, como é de se esperar pela lei de Coulomb, está aumentando conforme a gente aumenta essa carga. Então, sempre que uma carga é colocada nas proximidades de um campo elétrico, vai surgir uma força. Daí, então, a gente pode avaliar da seguinte forma. Essa força é uma interação entre as duas cargas. Mas eu estou querendo só encontrar qual é a interação dessa carga Qzão. Então, o que eu posso pensar? Né? Eu posso pegar essa força e eliminar a contribuição da nossa carguinha de prova, Qzinho. Fazendo isso, por definição também, né, a gente descobre a intensidade do campo elétrico. Qual é a intensidade do campo elétrico? Né? O campo elétrico ele pode ser obtido através da razão dessa força elétrica que surge devido à interação dessas duas cargas, dividido pela nossa carga de prova. Por quê? A interpretação disso aqui. Né? Essa força existe devido à interação das duas cargas. Né? Só que eu estou interessado em descobrir qual é o efeito só da nossa carga Qzão. Então, o que eu faço? Pego a interação entre as duas, desconto a intensidade da carga de prova, certo? Para descontar, digamos assim, os efeitos dela, e o que a gente tem é a interação só da carga maior, Qzão. Daí a gente tem a intensidade do nosso campo elétrico. Então, essa é uma forma indireta da gente calcular o campo elétrico. Por quê? A gente introduz uma carga de prova, né, desconhecendo o valor da carga que a gente está querendo avaliar o campo elétrico. Então, a gente introduz uma carga conhecida, faz a aferição da força que surge nessa carga, daí a gente faz a razão entre a força e a nossa carga de prova, para descontar os efeitos dela, e aí então a gente descobre qual é a intensidade de campo elétrico, beleza? Então, essa é uma forma indireta da gente obter o campo elétrico gerado entre duas cargas, tá bom? Qual é a unidade para campo elétrico no sistema internacional? A unidade é unidade padrão para força, Newton. Unidade padrão para carga, Coulomb. Então é Newton por Coulomb, beleza? Esse é o padrão de unidade para campo elétrico. Bom, então vale agora ver uma observação aqui bastante importante, tá? Essa observação trata justamente da definição que a gente acabou de ver. Aqui é só a gente vê o campo igual a força sobre carga, né? Só manipulando, passando a carga para o outro lado, a gente visualizar o que está acontecendo. Força e campo são duas grandezas vetoriais. Então, essas grandezas vetoriais, quando multiplicadas por um escalar, podem mudar de sentido. Então, através dessa definição, a gente tem que avaliar quando o sinal da carga for positivo, qual vai ser o comportamento desses dois vetores, e quando ela for negativa, qual vai ser o comportamento desses dois vetores. Então, sempre que ela for positiva, o que acontece? Esse cara vai estar num sentido, e esse cara vai estar no mesmo sentido que esse. Ou seja, se os dois caras estão para a direita, significa que essa carga é positiva. Tá? O que acontece quando eles estiverem em sentidos opostos? Significa que a gente vai estar trabalhando com uma carga negativa. Por quê? O produto da carga pelo campo vai gerar um valor, um vetor, né, de sentido contrário. Então, sempre que a carga for positiva, a força e o campo vão ter a mesma direção e o sentido, dessa forma. Agora, quando a força e o campo, quando a carga, né, for negativa, a força e o campo vão ter direção e sentidos opostos. Apesar da mesma direção, ó, o sentido é contrário, devido ao sinal negativo que faz com que esse vetor mude o sentido, tá bom? Então, só uma atenção nesse detalhe. Então, continuando, né? As linhas de força. O que são as linhas de força, né?
elas indicam a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico, apesar da gente trabalhar com um vetor campo elétrico, no entorno de uma carga elétrica pode existir muitos vetores, tá? Que é a representação que a gente usa para descrever a intensidade do campo naquele ponto. Tá? Então, essa é uma representação matemática de como está sendo o campo, qual é o comportamento do campo elétrico naquele ponto. Então, a linha de força vai ser essa linha aqui, ó, certo? Que vai servir de guia para a gente tangenciando, né, os nossos vetores e desenhando cada um. Então, por exemplo, no ponto 1, o vetor está para cá subindo. No ponto 2, para lá. Ponto 3, para cá. Sempre usando como referência essa linha de força. Tá bom? Então, quais vão ser as características desses vetores quando comparados com as linhas de força? Eles sempre vão ser, ó, vetores tangentes à linha nesse ponto, no ponto analisado. Então, o vetor campo elétrico é tangente à linha de força e tem o mesmo sentido. Então, essa linha de força ela é introduzida para tentar assim, ajudar, auxiliar matematicamente a representação do vetor campo elétrico. Tá bom? Então, agora uma segunda observação. Né? Como que a gente representa usando algo mais contínuo? Né? Quanto à representação da linha de força, o que acontece aqui? Ó? Tem dois desenhos, né? E eles têm algumas diferenças entre si. Quais são as diferenças? Aqui, ó, a densidade de linhas é maior do que nos extremos, certo? O que isso representa em termos de campo elétrico? Representa provavelmente nessa região aqui, ó, do centro dessa figura, a intensidade do campo elétrico é muito maior do que nos extremos. Tá bom? Então, se a gente comparasse esses três vetores, a gente poderia concluir tranquilamente que o vetor na posição B tem uma intensidade maior, ou seja, o campo elétrico é mais intenso. Só que, em contrapartida, essa segunda figura, o que acontece com as linhas? Elas estão espaçadas de formas iguais, né? Então, bem simétrico. Isso indica para a gente que, independente do ponto que a gente for calcular o campo elétrico, a intensidade do campo, o módulo, vai ser o mesmo. O que eu quero dizer com isso? Se eu calculei aqui, encontrei 50 newtons por coulomb, qualquer ponto que eu pegar dentro dessa região vai dar 50 newtons por coulomb. Diferente daqui. Nessa representação, se essa setinha aqui no meio, né? Se o campo aqui no meio deu 50 newtons por coulomb, eu já tenho certeza que nos extremos o valor tem que ser menor que isso. Por exemplo, poderia ser 20 newtons por coulomb, seria coerente. Então, a densidade de linhas que a gente diz, né, essa quantidade de linhas dentro de uma região, né, representa para a gente a intensidade do campo. Então, quanto maior o número de linhas, mais intenso é o campo naquele local. Agora, quando a gente desenha linhas paralelas, bem espaçadas, paralelas, etc., uniformes, isso indica para a gente que é um campo elétrico uniforme. Como eu expliquei, qualquer ponto que a gente pegar, a intensidade do campo vai ser o mesmo, tá bom? Então, o campo elétrico agora de uma carga pontiforme. A gente viu uma forma indireta de calcular o campo elétrico. Como é que a gente agora faz o cálculo de forma direta? Ou seja, eu tenho, né, uma carga Qzão, eu quero saber, eu sei o valor dela em módulo, sei a distância até o ponto que eu quero atuar, né, que eu quero calcular esse campo, e eu quero calcular de forma direta. Como que eu faço? O que a gente tinha antes era o quê? Bota uma carga de prova, calcula, né, mede a força elétrica, divide pelo valor da carga de prova. Daí a gente tem a intensidade desse campo naquele ponto. Agora, com o que a gente tem aqui, a gente vai calcular de forma direta. Ou seja, a partir da intensidade dessa carga e da distância até o ponto, qual é o valor do campo elétrico. Então, fazendo isso, o que a gente tem é o seguinte, né? A gente vai ter uma carga geradora, que é o que a gente está querendo estudar, a nossa carga de prova, certo? E essa força é a força sentida pela carga de prova devido ao campo elétrico criado pela carga geradora, que é o que a gente está estudando. Então, pela relação entre força e campo elétrico, o que a gente viu era o quê? Que o campo elétrico, né, era igual a força dividido pela carga de prova, que é essa carguinha aqui. Se a gente arruma essa expressão, o que a gente tem é que a força elétrica igual ao campo vezes a carga elétrica, em módulo. Né? Então, essa é uma expressão 1. Pela lei de Coulomb, como é que a gente calculava essa força elétrica? Era o produto das cargas vezes a constante eletrostática, tudo dividido pela distância ao quadrado. Então, a força elétrica pela lei de Coulomb era dada através dessa expressão. Percebe que aqui você tem força elétrica, aqui você também tem força elétrica. Então, a gente pode tentar arrumar essa relação aqui. Ó. Então, a gente pode relacionar essa primeira equação com a segunda, fazendo esse segundo termo da igualdade
ser igual ao segundo termo da igualdade aqui. Então, o campo vezes a carga igual constante eletrostática, produto das cargas dividido por d². Essa carga é a carga de prova e esse cara aqui também é a carga de prova. Então, são dois caras iguais, que a gente pode simplificar. Então, o que resta para a gente é só essa expressão. O que essa expressão está dizendo para a gente? O campo elétrico gerado pela carga geradora que a gente está estudando, na distância d que a gente quer calcular. Ou seja, sabendo a intensidade da carga e a distância até o ponto estudado, basta usar essa relação para calcular a intensidade do campo naquele ponto, beleza? Então, essa expressão é uma expressão direta para calcular o campo elétrico. Essa que a gente viu anteriormente era uma expressão indireta, tá? Então, esse é o campo elétrico de uma carga pontiforme, tá bom? Bom, quais são as características de um campo elétrico, né? Quando a carga é positiva, a gente diz que esse campo elétrico é de afastamento. Na representação dos vetores, né, do campo elétrico junto com as linhas de força, o que a gente vai fazer é o seguinte: sempre que a carga for positiva, o vetor aponta para fora dela. Então, a gente fala que é de afastamento. Então, sempre para fora quando a carga for positiva. Aqui seria a representação com as linhas de força, ó, tudo para fora. Agora, quando for negativa, o campo elétrico é de aproximação, ou seja, está apontando para a carga. Ó. A diferença é no sentido da representação. Então, como que a gente representa os vetores do campo elétrico quando a carga é positiva? Como se fosse de afastamento. Então, a seta sempre para fora da nossa carga. E na carga negativa? É de aproximação, apontando para a carga. Tá bom? Então, aqui é a representação só dos vetores do campo elétrico e aqui com as linhas de força. Então, aqui apontando para fora e aqui apontando para dentro. Para fora quando for carga positiva, para dentro quando for carga negativa. Essa é a representação. Tá bom? Bom, como a gente estava vendo, para o campo elétrico, para uma carga, usava aquela expressão. Mas e quando a gente tem várias cargas? Né, e você quer calcular o campo elétrico em um único ponto? Daí a gente tem que fazer uma soma vetorial. Então, o campo elétrico de um sistema de cargas, o vetor campo elétrico resultante, ele vai ser dado pela soma vetorial. Por que pela soma vetorial? Campo elétrico é um vetor, tá bom? Então, se ele é um vetor, segue as regras do vetor. Como que soma um vetor? Aí depende. Se o vetor, por exemplo, geralmente vocês vão pegar casos mais simples. Os vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, então é só somar os módulos. Estão na mesma direção, mas em sentidos contrários, então é só subtrair os módulos. Ah, mas são perpendiculares, então tem que fazer Pitágoras para descobrir a intensidade da resultante. Então, geralmente, esses são os casos mais cobrados. Mas, de maneira geral, o que a gente faz é uma soma vetorial. Então, existem vários artifícios matemáticos que vocês podem usar, mas os mais comuns são esses que eu citei anteriormente, tá? Então, você tem três cargas. Aqui, por exemplo, carga 1, carga 3. Qual é o vetor da carga 3 lá no ponto estudado? É para fora, de afastamento, né? Então, ele aponta para fora, ó, na mesma direção que a carga, e para fora. Então, eu desenhei o vetor campo elétrico dessa carga. Agora, eu vou para outra carga, carga 1. Como ela é positiva, como fica o nosso vetor campo elétrico? Na mesma direção que a carga, e para fora naquele ponto, em cima do ponto, beleza? Então, porque você está avaliando o campo elétrico ali. Agora, na carga 2, o que a gente tem é uma carga negativa. Então, é um campo elétrico de aproximação, apontando para ela. Então, você vai lá naquele ponto, na mesma direção que a carga, e aponta o vetor na direção dela, porque é de aproximação, beleza? Então, nesse caso, de forma vetorial, como é que a gente faz? Tem que fazer a soma vetorial mesmo desses caras. Então, vai daquela ideia que eu falei. Se eles estiverem na mesma direção, sentidos contrários, subtrai. Mesma direção, sentidos iguais, soma, e assim sucessivamente, beleza? Geralmente vão ser esses casos mais cobrados. Então, a soma desses vetores vai ser feita por qualquer regra de soma vetorial. Aqui, por exemplo, né, é a regra do polígono, que você bota todos os vetores, né, o final de um bota o início do outro, e no final você liga o início de um no final do outro. Essa é a regra do polígono da resultante. Isso é representação geométrica, né? Para fazer a conta da intensidade, daí você tem que usar outros artifícios matemáticos, no caso, tá bom? Mas foi o que eu disse. Em geral, vai ser mesma direção, sentidos iguais ou contrários e um Pitágoras aí, em geral, tá bom? Pode ser que haja necessidade de fazer uma decomposição vetorial também,
Isso é uma quarta hipótese. Campo elétrico uniforme, né? Como a gente viu na hora de representar as linhas de força, quando as linhas são bem espaçadas, de formas paralelas, né, o que a gente tem é a representação de um campo uniforme. Né? Então, onde que esse campo geralmente ocorre? Quando a gente coloca duas placas carregadas. E olha o sentido dessas linhas. Qual era a ideia do campo elétrico gerado por uma carga positiva? De afastamento, não é? Apontando para fora. Então, eu estou apontando para fora dessa placa, que é positiva. Como é que era o campo elétrico de uma carga negativa? Para dentro, não é? Apontando para ela. Então, para fora da carga positiva, entrando na carga negativa. Então, sai do positivo, entra no negativo. Então, é assim que fica a representação das linhas de força, beleza? Pelas definições que a gente viu. Então, em geral, o campo elétrico uniforme vai ocorrer entre duas placas. E o que acontece com esse cara, né? Qualquer ponto que você pegar aqui dentro, a intensidade do campo elétrico é a mesma. Então, se você jogar uma carga de prova aqui, ela vai ficar sujeita a uma força elétrica. Só que se o campo não muda, né, isso significa que a força vai ser o quê? A mesma. Então, a força elétrica também vai ser constante. Agora, se essa carga de prova ela puder andar aqui, se ela for livre, você pega uma carga e solta ela aqui dentro, o que vai acontecer? Se a carga está sujeita a uma força, pela segunda lei de Newton, ela também vai ficar sujeita ao quê? A uma aceleração. E como a força é constante, o que vai acontecer com essa aceleração? Também vai ser constante. Então, pela segunda lei de Newton, como essa força elétrica que surge dentro desse campo elétrico uniforme vai ser constante, o que a gente vai ter é uma aceleração também constante, tá bom? Como que a gente faz essa conta? Usando a definição que a gente viu da primeira ideia, né, para calcular a intensidade do campo elétrico, que é usar a razão entre a força elétrica que surge na carga de prova, dividir pela carga de prova, beleza? Então, essas são as ideias iniciais, né, de campo elétrico. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.